Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o tema é algo que vocês estão me pedindo há muito tempo: sintomas do coronavírus. Queridos, antes de qualquer coisa, lhe peço mais uma vez aquela mesma ladainha de sempre. Se inscrevam, comente, compartilhe, dê like, dê dislike, fique à vontade, mas eu acho bem válido vocês darem o feedback, porque assim ajuda a eu crescer e também o canal. Crescendo junto, vai por mim, vai vir muita coisa boa por aí. Mas sem delongas, vamos ao que interessa. Para quem não sabe, eu estou trabalhando agora em um polo do coronavírus em Mesquita. É um trabalho excelente que a gente tem feito lá. E tendo contato direto com esses pacientes, eu percebi que a grande maioria apresenta uma mesma sintomatologia. É óbvio, é uma sintomatologia de uma virose comum. Para quem não sabe, eu já fiz mais matérias sobre o coronavírus, mas eu acho legal vocês terem uma noção disso. O que a grande maioria está sentindo e você pode sentir mesmo tendo uma outra, um outro resfriado, uma outra gripe ou melhor, uma outra infecção por um outro vírus. Por exemplo, o próprio vírus da influenza, que é o H1N1, que nessa época do ano também está infectando muita gente. Mas vamos embora. O Ministério da Saúde fez uma tabela onde ele separa literalmente o paciente a nível de risco. E basicamente, os sintomas que o paciente apresenta vai dar uma determinada pontuação. A soma dessa pontuação vai colocar o paciente em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Vou deixar essa tabela aqui para vocês terem uma noção e terem uma ideia do que possa aparecer. Mas óbvio, é legal vocês terem uma noção que é uma tabela onde a gente leva em questão a grande maioria dos pacientes, não todos. Todo mundo é muita gente, nunca se esqueçam disso. Mas, de uma forma geral, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, se você teve contato com um paciente que foi infectado com o coronavírus, o Covid, já tem uma pontuação máxima comparada a todos os outros itens, onde a gente vai botar essa matemática. Então é óbvio, se você teve contato com esse paciente, você tem que tomar um cuidado maior, principalmente em relação à transmissão para outros pacientes. Por isso que o isolamento social é de suma importância, para não levar aquele colapso da saúde, que infelizmente já estava colapsado há muito tempo. Mas enfim, o que a grande maioria dos meus pacientes apresenta, o que eu estou fazendo com eles? A grande maioria apresenta a mesma coisa: fraqueza muscular, dores de cabeça, não sentir cheiro nem gosto. E para você ter uma ideia, na verdade é o olfato, ou seja, o cheiro que afeta o paladar. Para quem não sabe, o paladar é em torno de 80% do olfato. Então o paciente perde o olfato, logo vai perder o paladar. E para todo mundo que está sentindo isso, que são os três sintomas mais comuns, gente, mesmo você tendo passado os 14 dias de quarentena, digamos assim, os sintomas podem ainda persistir. O seu corpo ficou magoado, seu corpo ficou ferido. Então, por exemplo, a perda do paladar e do olfato é uma das coisas que vai demorar um pouco a retornar. Mas o que a gente tem que levar em consideração geral é como o paciente está. É óbvio que isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que apresentou febre nos 2 primeiros dias, teve gente que teve uma febre persistente mais baixa, teve gente que teve picos de febre, teve gente que teve perda do paladar antes da febre, tem gente que está com dor no corpo basicamente há um mês e já teve o teste positivo há um mês atrás. Ou seja, é algo muito pessoal. Mas o que literalmente nos leva a maior preocupação? Os pacientes que têm falta de ar, por exemplo. Queridos, a gente sabe que um dos órgãos, digamos assim, que o coronavírus prefira ou prefere, digamos assim, um deles é o pulmão. E para esse paciente que tem falta de ar, é uma das coisas que a gente tem que ficar mais de olho, principalmente em relação à saturação. Para quem não sabe, a quantidade de oxigênio que está no sangue. E, pasme, muito paciente fala para mim que está com falta de ar, e quando eu vou fazer todos os exames básicos, eu reparo que ele tem uma oxigenação comum. E aí a gente entra dentro de um outro mérito que eu já falei anteriormente: ansiedade e coronavírus. Queridos, só nesses poucos dias que eu atendi por Mesquita, já peguei em torno de uns 5 a 7 pacientes com ansiedade, com um quadro de ansiedade que dá falta de ar. Então muitas vezes a pessoa está tão
alienada com o próprio Covid, que se esquece que algumas outras doenças também dão muito problema. E um deles é a ansiedade, que literalmente é o mal do século. Então, muitos pacientes estão com falta de ar por conta de uma crise de ansiedade que está tendo em relação à pandemia que a gente está passando e não por conta da própria doença em si. Então, uma das coisas que ainda mais nos alerta é a falta de ar. Mas quando vai em um bom profissional, onde o profissional cuida do paciente, principalmente informa, já faz uma total diferença. Enfim, queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mantenham o isolamento social, mantenham todo o cuidado, porque, por exemplo, eu atendi pacientes com Covid, com teste positivado, que você olha e fala que não tem nada. Esse meu paciente, um amor de pessoa, aquele paciente que a gente leva para o resto da nossa vida, queria voltar a trabalhar. E eu falei para ele da forma mais sincera do mundo, que se todo paciente meu fosse que nem ele, tivesse, por exemplo, o SARS-CoV, que é o vírus, positivado, e tivesse a mesma disposição. Então, quando eu falo disposição, não é querer trabalhar, mas é a clínica do paciente, os sintomas que ele estava apresentando é totalmente leve. O paciente literalmente não sentia nada. Seria a coisa mais linda do mundo. Mas, infelizmente, aquele paciente bom que eu poderia ter liberado, mas que eu não liberei e deixei em casa, ele poderia infectar uma pessoa que poderia ter problemas muito maiores que o dele. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Novamente, peço, dê o like. Venham junto com a gente que vai vir muita coisa boa por aí, beleza? Valeu, gente. Aquele abraço.